Fala pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do Jaleco Med Summit. Hoje a gente está com a Roberta Ferreira, médica formada pela Universidade Federal Juiz de Fora, a residente de cirurgia geral do Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e sem dúvida nenhuma, uma das palestras mais inspiradoras que a gente está trazendo aqui para o pessoal. Então, Roberta, uma honra ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Olá, Eduardo. Fala, galera. A honra é minha de poder participar desse evento tão importante. Fico muito feliz de vir aqui dividir um pouco da minha história e espero que vocês aproveitem muito dessa conversa. Show. Maravilha, Roberta. Roberta, acho que para a gente começar, como eu tenho feito em praticamente todas as conversas aqui, eu acho que é muito interessante entender um pouquinho como que a medicina começou na sua vida, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você. De onde é que veio quando surgiu esse sentimento de quero ser médica? Desde muito pequena, assim, na infância, eu sempre gostei muito de pessoas, de cuidar. Eu acho que, assim, na minha vida existe um lado meio maternal, assim, um pouco avorado. Então, eu desde pequena falava, eu quero ser médica, eu vou ser médica. E isso foi acompanhando uma questão de infância, uma questão meio paralela. Quero ser, isso com isso eu fui crescendo e realmente conhecendo, vendo o que era. E aí eu cheguei a pensar em outras coisas, mas nada eu gostava tanto quanto a medicina. Nada que eu via, eu pensava que ia me dar aquilo que eu gostaria realmente na vida, que era o cuidar, que era o ter contato com as pessoas, que era fazer o bem ali para elas, né? E aí, nisso eu fui crescendo e essa obviedade eu fui descobrindo com o passar do tempo que eu realmente gostava daquilo e que eu fui descobrindo a questão, onde eu gostava de trabalhar ali, que era na parte cirúrgica, realmente. Eu gosto muito dessa questão da adrenalina, assim, dessa parte mais radical, de você estar ali naquele momento e você só sabe naquele momento que você tem que fazer e você planeja, mas chega na hora tudo muda. E essa coisa da surpresa, do emergencial, do diferente e do cada um ser um, isso é uma coisa que me move muito. Então, acho que a cirurgia entrou para mim nesse momento, nessa parte. E é o que eu descobri que é o que eu amo fazer e que tá me fazendo feliz atualmente. E, Roberta, quando você definiu que ia fazer medicina, como é que foi a reação da família? Teve muito apoio? Como é que foi isso aí? Na minha família, assim, né, da parte dos meus pais, avós e tios, não tenho nenhum médico. Eu tenho uma tia que é farmacêutica, mas médico mesmo não temos. E aí, desde sempre que eu falava que eu queria ser médica, e a minha família sempre apoiou, assim, sempre foi uma questão que nunca foi questionada, nunca foi posta em dúvida. Eu sempre recebi apoio da minha família mais próxima e sempre falaram, então vamos, é isso que você quer, vai lá e corre atrás. E eu acho que eu sempre tive isso, né, da parte da minha família, de ser incentivada, de não duvidarem de que eu poderia conseguir ser. Eles alimentavam os meus sonhos, né? Apesar de que a sociedade em si torna isso tudo muito difícil. Eu tenho até uma história de quando eu estava no ensino médio, estava naquele terceiro ano, aquele ano cheio de dúvidas e as pessoas muito em conflito, e eu estava procurando curso pré-vestibular. E teve um curso pré-vestibular que eu sentei, fui fazer uma entrevista com o coordenador aqui. Eu morava no Rio, né? Atualmente moro também, mas eu fiz faculdade de Juiz de Fora. Mas aí eu fui em Niterói e aí o coordenador do curso falou, qual curso você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer medicina. Aí ele olhou pra mim e falou assim, que bom, mas você sabe que você não vai passar, né? Porque ninguém passa assim de primeira, então você não vai passar. Mas faz sim o curso, porque aí você já tem que começar tentando. Naquela hora, eu olhei assim e falei, gente, eu não estava acostumada com aquilo, porque como eu sempre recebi apoio da família, eu falei, gente, como assim? Eu achei muito estranho. Eu falei, dele é coordenador de um curso, ele vai me oferecer um serviço, um produto, que em teoria é para ter uma aprovação, e ele já me fala que eu não vou conseguir. Então ele já começa sendo um mau vendedor. E além disso, ele ainda quer atrapalhar, né, o sonho das pessoas. Mas que essa fosse a real opinião dele, ele não deveria colocar ali. E aí foi até engraçado, porque eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe falou, mas não é possível, isso não existe, falar isso para alguém. Só que, assim, uma questão que eu acho que foi criada em mim, que pode ter a ver com a personalidade, talvez, é que eu nunca fui uma pessoa de me deixar bater
pelos desafios e pela opinião dos outros, muito pelo contrário. A partir do momento que a pessoa falasse que eu não consigo, que eu não posso, eu tentava ao máximo usar aquilo para me impulsionar a fazer. Então, se eu confiava de que, não, eu posso fazer. Pode até não ser agora, pode até não acontecer, mas eu sei que eu consigo. Então, vamos lá, vamos lutar e correr atrás. E aí, então, assim, o mundo, muitas vezes, né? A sociedade, ela te coloca empecilhos, ela te coloca obstáculos, ela te força a desistir, porque a maioria desiste. Assim, a medicina é realmente um nicho pequeno, ainda é para poucos. Então, ainda é colocado como um lugar de dificuldade de acesso, de dificuldade de você se manter. E o que é difícil para a maioria tenta fazer com que também ninguém consiga chegar. Então, eu acho que é importante a gente confiar naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente quer e correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás fazer aquilo que precisa ser feito para a gente alcançar os nossos objetivos, independente da opinião daqueles que estão à nossa volta, porque muita gente vai tentar te diminuir, muita gente vai tentar te derrubar, mas isso não tem que ser algo que defina o que vai acontecer com você, porque só quem pode mudar a sua vida é você mesmo, né? Não tem como você entregar isso na mão dos outros. Não, sem dúvida nenhuma, cara. E acho que medicina traz traz um pouco dessa reação, né? Assim, as pessoas naturalmente já falam, pô, medicina, tem certeza? É isso mesmo? É difícil de passar e tal. Você sente que... Mas eu acho que muito legal, cara, que assim, acho que a família é sempre o bastião principal, né? É onde todo mundo, pelo menos idealmente, tem aquele suporte que te faz continuar seguindo em frente e ir buscando os seus sonhos. Acho que seria interessante a gente quando estava conversando inicialmente, eu acho que tem um ponto interessante que você falou que você nunca teve um problema, tua família sempre te impulsionou muito, né? E a lutar pelos teus sonhos, a continuar seguindo em frente, mas você pessoalmente tinha não é necessariamente uma crise de identidade, mas uma crise, talvez um questionamento de pertencimento, né? Pelas coisas, enfim, um questionamento de pertencimento. Consegue detalhar um pouquinho mais isso para a gente? Sim. Assim, quando a gente vai crescendo e vai estudando mais sobre a questão social, socioeconômica, racial, a gente vai conseguindo nomear aquilo que a gente sente, né? Então, hoje em dia, eu sei que era uma questão de identificação, que era uma questão de representatividade. Na época da infância, da adolescência, pré-adolescência, eu não sabia que era isso. Mas eu olhava para as posições de destaque, olhava para as posições de mídia realmente, até questões de desenhos, de filmes, e não me via ali, né? Não me reconhecia ali, porque não tinha personagens negros em destaque, não tinha mulheres negras em posições de liderança. E isso era uma questão que me deixava um pouco triste e fazia com que eu tivesse um pouco de problema em relação à autoestima, em relação a me identificar, em relação ao quanto eu realmente me encaixava naqueles ambientes. Mas eu acho importante que isso não te impeça de seguir, né? Então, por mais que eu não me visse ali, por que não ser a primeira pessoa que estava ali? Por que não entrar lá e iniciar esse processo? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que por mais que você não veja ninguém ali como você, isso não tem que te impedir de chegar lá. E hoje em dia, né, trazendo para a realidade atual, como eu sei que isso fazia diferença para mim naquela época, eu hoje entendo também essa função que eu acabo tendo no micro, né, do meu dia a dia, de poder ser representativa para algumas pessoas. Então, eu trabalho hoje em dia no hospital de emergência, minha residência num hospital de emergência, não importa, e eu lido muitas vezes com criança, em cirurgia, ou criança num atendimento de trauma. E aí, de mostrar para aquela criança, principalmente no meu caso, né, crianças negras, que elas podem estar onde elas quiserem. E o meu hospital, ele fica num local numa comunidade,
próximo à comunidade, né? Numa localização mais carente do Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito contato com pessoas mais carentes, com a população mais pobre, né, da nossa sociedade, por ser também um hospital público. E eu sinto eu me sinto também nessa missão de mostrar para aquelas crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Então, eu tento criar quando tem oportunidade, esse laço de conversar, de perguntar o que você quer ser, mas você gosta disso aqui também? Olha, a tia é médica, você já pensou em ser médico também? E trabalhar essa questão também da afirmação, do quanto aquela criança é especial, quanto ela é importante para o mundo, porque muitas vezes elas, não só as crianças negras, né, mas as crianças pobres também, elas são estigmatizadas, elas são marginalizadas desde a tenra infância. Então, acho que mostrar para elas que elas são importantes e que elas podem ser aquilo que elas quiserem, isso faz diferença. É lógico que a gente precisa de mais do que palavras. A gente precisa de ações. Mas existem ações trabalhando contra isso. As ações afirmativas estão aí para isso. As ações de várias instituições estão aí para isso. Mas a pessoa acreditar também no potencial dela faz diferença. Porque é dela que vai ter que vir a energia e o empenho. Então, se ela não acredita que aquilo é um objetivo para ela, se ela não acredita nem que aquilo possa ser um sonho que ela possa sonhar, ela nunca vai conquistar. E eu acho que a gente trabalhar isso no dia a dia, a gente reconhecer essa nossa função é muito importante. Durante a faculdade, na minha faculdade, a gente faz um estágio regional. Então, que a gente vai para uma área mais rural e fica lá durante um tempo, trabalhando na atenção primária. E aí, na época que eu fui, na cidade que eu fui, para uma cidade chamada Arantina, uma cidade do interior de Minas, a enfermeira, né, da minha unidade básica de saúde pediu para a gente fazer uma palestra na escola sobre questão de gravidez na adolescência. E uma coisa que ela falou para mim me marcou muito, porque ela falou assim: eu quero que vocês vão lá, lógico, para ensinar sobre métodos contraceptivos, sobre preservação, sobre educação sexual, mas mais do que isso, eu quero que vocês sirvam de exemplo para aquelas meninas, porque as meninas aqui da cidade, elas não entendem, os adolescentes daqui, eles não entendem que eles podem sonhar, que eles podem fazer mais do que os pais deles fizeram, do que os irmãos mais velhos fizeram. Eles não sabem que existe um mundo fora disso aqui. Eles não sabem que eles podem fazer um ensino superior, que eles não necessariamente precisam engravidar na adolescência e viver ali para sempre. Não é que isso seja um problema, mas que tornar isso uma escolha, né? Que os nossos jovens, os nossos adolescentes, independente da sua raça, independente da sua classe social, eles podem ver que eles têm escolha. Que o fato de lugar que eles nasceram não define o futuro deles. Por mais que seja mais difícil, por mais que seja mais dificultoso, que eles possam pelo menos cogitar a possibilidade de chegar lá, que muitas vezes nem isso eles têm direito. Então, esse papel é importante, e eu acho que a gente, como nessa posição de privilégio que a gente se encontra, né? Então, eu falando aqui, você e todas essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas estão em posição de privilégio. Então, a gente ter reconhecimento dessa nossa posição e agradecimento pela posição que a gente tem, retribuir à sociedade, fazendo com que as pessoas que não tiveram essa chance entendam que elas podem ter, eu acho que isso é fundamental também. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é o ponto mais importante. E acho que um ponto delicado que você colocou, que assim, você tem um trabalho muito forte nas crianças, né, para conseguir fazer com que elas se desenvolvam acreditando que são capazes e não restringam o leque de oportunidades simplesmente por um conflito de pertencimento. Mas eu acho que também tem um trabalho muito forte que tem que ser feito nos pais também, né? Porque o dia a dia em casa é fundamental. Eu acho que, voltando um pouquinho até para a tua história, talvez a história fosse diferente se tua família não te funcionasse tanto, né? Então, sem dúvida nenhuma. E acho que esses são pontos fundamentais de ter um trabalho importante com a criança, ter um trabalho importante com os pais também, e que com o tempo a gente vá conseguindo equalizar mesmo, né? Acho que esse é o caminho ideal e que esperamos todos que a gente consiga chegar lá, né? Uma sociedade em que acho que é um pouco do clichê do sol nasce para todos, mas uma sociedade que, cara, todo mundo
tem pelo menos a possibilidade de escolher o caminho que ela quer seguir. Eu vejo algumas vezes essa questão dos pais, né? Às vezes pais, avós, tios, eu vejo que às vezes em alguns momentos eles me encontram, né, lá como a médica naquele momento ali, e aí eles falam: nossa, você é tão parecida com a minha sobrinha, com a minha neta, com o meu filho. Ah, ela queria ser médica, ou ela quer ser enfermeira. E eu sempre tento falar isso: não, mas ela vai conseguir, ela vai chegar lá. Isso ajuda, incentiva, porque vai dar certo. Eu tô aqui, por que ela não poderia? Então, de realmente tentar trabalhar essa ideia de que, por mais que pareça que não é para todos, pode ser. Isso é muito importante. Muito legal. E nesse sentido, Roberta, você teve algum momento nessa sua trajetória que esse conflito, de certa forma, ou alguma situação te fez pensar que talvez não seja para mim? Te deu uma desanimada enfim, te fez pensar, talvez não seja para mim? Assim, em questão de me fazer pensar em desistir realmente da profissão ou de tentar, né, na época da faculdade, tudo, não houve um momento em que isso aconteceu. Mas eu acho que isso por conta também de toda uma construção que eu tive de apoio, de força, como a gente já citou, da questão familiar, da questão de relações de amizade. Então, eu tinha uma rede de apoio firme que me sustentava também, então que me ajudava a seguir. Eu acho que uma pessoa que se encontra sozinha numa situação dessa, uma pessoa que não tem apoio de outros, de repente ela vai desistir. Mas existem situações, sim, e são situações do dia a dia que às vezes nos entristecem, no sentido de, por exemplo, isso já aconteceu inúmeras vezes, de eu estar no hospital e aí por eu ser negra, né? E no hospital, a maioria das pessoas não tem muito. Você não vê muita identificação, não dá para ver de cara quem é o enfermeiro, quem é o nutricionista, o psicólogo, o médico. E ainda mais na parte cirúrgica, que todo mundo usa pijama, né, cirúrgico. Então, aí mesmo que você não identifica ninguém. Então, de que, na maioria das vezes, as pessoas olham para mim, elas não pensam que eu sou médica, né? Porque não é o comum, não é o que as pessoas estão habituadas a ver. Então, sempre abordam: eu poderia falar com o médico, eu poderia... você é da enfermeira, você é da nutrição... E aí tem aquela surpresa: não, eu sou a médica aqui do setor. Ah, tá. E aí você vê, assim, que aquilo ali não é só o fato dela, não tem nenhum demérito em você ser um nutricionista, psicólogo, enfermeiro da instituição. Muito pelo contrário, a gente é uma equipe e todos são fundamentais. Mas a questão é que o que você sabe que está por trás disso, né? Que você sabe que é porque ninguém espera que a pessoa negra ali do local vá ser o médico. Porque existe a questão do racismo, existe a questão de onde as pessoas são colocadas, encaixadas na sociedade pela sua aparência, pela sua condição socioeconômica. Então, isso é uma coisa que entristece, isso é uma coisa que torna o caminho mais difícil, né? É você parar, assim, numa sala de reuniões e você ver que você é a única pessoa negra dali. É você parar numa discussão, numa reunião de serviço e você ver que você não tem outros colegas negros. No seu plantão, você é o único médico negro. Então, esse tipo de situação, você se encontra, você se sente sozinho, porque você acaba que tem certas situações que só você vai passar, certas coisas que só você vai enxergar. E que, às vezes, levantar isso é um problema, né? Então, certas brincadeiras que se fazem, certas piadas que se ouvem, certos tipos de adjetivos que se usam, são coisas que só ofendem a você. E você conseguir fazer com que aquilo seja desconstruído, você conseguir com que aquilo seja modificado, isso muitas vezes é cansativo. Isso leva a uma certa exaustão. Você o tempo todo ter que se reafirmar naquele lugar, você tem o tempo todo ter que se mostrar que você realmente pertence ali, que aquele lugar que você ocupa é de direito seu. Então, isso é uma coisa que torna cansativo. Eu tive a sorte, assim, né, de ter convivido em ambientes até muito agradáveis, em que isso não diretamente a mim, pelos meus colegas, que eu não era atacada diretamente, mas a gente vê com relatos eu já vi relatos de colegas negros próximos de ataques pessoais,
com coisas do tipo, em exemplo de aula, em aula serem colocadas pessoas negras como um exemplo negativo, e a pessoa tá ali naquela aula e se sentir extremamente constrangida com aquilo. Então, existem formas de você prejudicar e de você ofender, de você tornar a vida das pessoas muito mais difíceis no seu dia a dia, e que você muitas vezes sente sozinho, porque você não tem como dividir com alguém, porque ninguém vai saber por que você está sofrendo com aquilo. E eu acho que uma questão é você não diminuir o sentimento do outro, né? Então, assim, você não tá naquela posição. Então, você como uma pessoa que não é negra, você não pode falar se aquilo ali é ofensivo ou não. Porque não é com você. Então, se alguém te fala que aquela conversa ofendeu, ou que aquele adjetivo não foi legal, que ela se sentiu atingida com aquilo, pare e ouça. Por mais que seu primeiro impulso seja, ai, que besteira, ai, hoje em dia não se pode falar mais nada, pare e reflita, porque se ele está te dizendo isso, e você não está nessa posição de pessoa que é o ofendido, eu acho que cabe a gente ouvir, né, o próximo. E isso não só na questão racial, mas a questão a questão de sexualidade, a questão de transexualidade, a questão de gênero e vários outros quesitos. É porque algo que é, sei lá, simples para você e que vai ser simples para outra pessoa, né? É porque também é isso, assim, você só falou uma frase, é só uma coisa, mas isso contribui para permanecer o estigma, para sustentar aquele histórico social de estigmatização e de preconceito e descriminalização. Então, assim, a partir do momento que você fala assim, ou que você age dessa forma, você contribui para perpetuar aquelas ações. Então, não é, mas você não está cometendo um crime. Não, mas você está contribuindo negativamente para uma mudança futura. Então, é para a gente conseguir mudar daqui para frente, é para a gente conseguir evoluir aos poucos, paulatinamente. Ninguém está dizendo que a pessoa que falou, fez a B, C, D coisa é ruim ou fez por má intenção, mas é para a gente melhorar para aqueles que estão vindo, para você não perpetuar aquilo que já estava acontecendo. Não naturalizar coisas que não deveriam ser naturais. Porque você julgar alguém pela sua cor de pele, você querer agir diferente com ela por conta de alguma coisa que tenha no fenótipo dela, isso é uma coisa absurda e que para muitas das pessoas é absurdo. Mas certas práticas que você faz sem perceber contribuem com esses absurdos, porque por mais que você não faça, alguém está fazendo. Um caminho interessante para isso, um termômetro para essa questão do balanço que você põe, que eu acho que super válida, é você fazer a escuta atenciosa. Então, assim, ouve o oprimido, ouve quem está se sentindo ofendido, mas ouve de verdade. Sim. Não ouve com um preconceito do tudo é ofensivo, do tudo é muito chato, é muito mimimi. Também não precisa ouvir com aquela coisa de que eu tenho que fazer exatamente tudo como todo mundo quer que eu faça. Mas você escuta aquilo que a pessoa tem a dizer, ouve o porquê dela estar dizendo que aquilo ofende, reflete, pensa sobre aquilo. É o que você fala, é o pare e reflita, né? E aí mas você ouvir. Porque, assim, por exemplo, uma questão que nem é questão racial, mas é uma questão de um termo, tipo, por que você não deve falar homossexualismo e sim homossexualidade? Para mim, eu sou uma pessoa heterossexual. Para mim, eu não me sinto ofendida com nenhum dos dois termos. Mas para os homossexuais, isso é ofensivo, sim, porque o homossexualismo tem a questão relacionada à doença, em que por muito tempo foi debatido e foi tratado como uma questão de saúde mental. E a partir do momento que eles conseguiram quebrar esse estigma e conseguiram mudar o termo para homossexualidade, isso foi um ganho muito grande para o movimento deles. Então, para mim, não vai fazer diferença falar homossexualismo ou homossexualidade, mas para aquela pessoa faz sim muita diferença. Então, será que realmente eu preciso usar o termo homossexualismo? Ou eu posso me esforçar um pouco e naturalizar para mim o termo homossexualidade e fazer com que assim eu não ofenda ninguém e não tenha também que lembrar aquela pessoa daquele termo que a entristece, né? Que por muito tempo a estigmatizou.
e por muito tempo fez com que ela fosse destratada na sociedade. Então, acho que também tem certas coisas que as pessoas não querem abrir mão por considerar muito pouco, mas que na vida delas efetivamente não vai fazer diferença. Mas para aquele que ouve, faria. Eu acho que essa questão também da empatia, do você tentar se colocar no lugar do outro, de você tentar agir também de forma com que torne a sua convivência com o outro um pouco melhor para você e para ele, isso também contribui para a gente ter uma sociedade boa. E não é tudo que vai ofender, não é tudo que é um problema. Algumas coisas são um problema. Vamos parar, vamos conversar de peito aberto, vamos conversar sem estigma, sem apontar dedo, sem querer, sem estar na defensiva. Vamos nos desarmar, nos ouvir, e aí a gente chega num caminho melhor. Exato, cara, exato. Muito, muito bom, Roberto. E acho que até nessa linha, quando a gente te perguntei antes se teve algum momento que te fez questionar, né? Acho que é muito importante ouvir as coisas boas, né? E, cara, teve algum momento que te fez ter certeza de, cara, isso é para mim, estou no caminho certo, vou conseguir. Teve algum momento em que deu um pouco desse estalo? Eu acho que assim, quando você começa a se envolver, para a questão mais, né, para os estudantes, né? O início da faculdade, ele é muito distante do que é a realidade da medicina, assim, né? O início da faculdade é tudo muito teórico, você não tem muito aquele dia a dia do ser médico, aquele contato tão próximo com o paciente. Mas quando você vai começando a trabalhar com isso, depois que eu me formei, que eu fui trabalhar, né, na parte como médica mesmo, e que você tem contato com os pacientes, principalmente na residência, que você começa a criar vínculo, a criar laço, e você vai vendo o quanto que a sua vida é importante para aquelas pessoas ali, o quanto as suas ações melhoram aquelas vidas, isso faz você ter certeza que é aquilo ali que você quer fazer para sempre, assim. Isso eu acho que é uma gratificação que eu não sei, eu só fiz isso na minha vida, mas eu não, acho que nenhuma outra profissão te dá. Você olhar para aquela pessoa e o que é uma coisa, é uma troca, é um olhar de gratidão que ela tem por você que nada compensa. Assim, eu acho importante frisar que não é fácil, não é só feito de vitórias. Existem muitas derrotas, existem muitas vezes que você não pode fazer nada, existem muitas vezes em que você erra, em que você falha com alguém. Mas uma vida que você consegue transformar, uma pessoa que você consegue melhorar e que você consegue dar alta e que você consegue ver ela voltando para as atividades dela bem, aquilo ali não tem preço. E aí é isso que vai te dando energia a cada vez, a cada momento. Aquilo que vai te renovando, sabe? Que aí é um momento que você esquece tudo que você passou, todas as dificuldades que você teve, tudo que você enfrentou e que foi muito difícil. Quando aquela pessoa olha para você e fala, obrigada, doutora, muito obrigada. E ela vai para casa dela e ela volta para o seio da família dela e ela tá bem, é indescritível, assim. Só vivendo para ver. Muito legal. Quando você se vê como inspiração para essas crianças que você atende, isso foi algo que mexeu muito contigo também? Mexeu e continua mexendo todas as vezes que acontece uma situação assim. Todas as vezes que eu vejo uma criança, né? Como eu faço cirurgia, então a parte que eu tenho contato com a criança normalmente é uma parte muito ruim para ela, porque ou ela vai ser operada, ou ela vai ter que levar algum ponto, então é uma parte que envolve injeção, envolve agulha, envolve trauma, então não é uma coisa muito legal, mas a gente tenta quebrar esse gelo e conversar um pouco e melhorar esse ambiente. E quando você vê, e às vezes eu vejo com meninas e falo, nossa, como seu cabelo é bonito, nossa, como você é linda, olha, você também quer ser médica? Que bom, então a gente vai trabalhar junto, então você vai trabalhar comigo daqui a um tempo. E quando você vê que aquele olhinho brilhando, assim, aquele sorriso aparecendo depois daquele choro, daqueles gritos todos de dor, e você vê que ela sorri, e você vê aquele olhar de esperança, aquilo te toca, aquilo te renova. Aquilo faz com que você pense que tem chance, há esperança para o mundo. Você olha para aquela criança, você vê o futuro
e você fala que vai dar certo, vai dar certo, não tem como dar errado. E aí, isso também é uma coisa que mexe muito e que me emociona. Todas as vezes que eu sinto que eu consigo tocar uma daquelas vidinhas, ou uma mãe, ou uma avó, uma tia, que a partir de olhar para mim lembra dos seus, e que eu sinto que aquilo transformou a vida delas de alguma forma, de me encontrar ali, de se identificar comigo. Às vezes eu já tive, né? Tive uma experiência pessoal de uma paciente que eu estava acompanhando da minha enfermaria, no hospital que eu faço residência, e uma paciente que ia ser operada. Ela era enfermeira, e aí ela estava internada e estava com um câncer até, num estágio bem avançado. E aí ela conversando comigo, teve um dia que eu fui passar visita nela e fui conversar com ela, e ela me parou e falou: doutora, eu queria conversar com a senhora, dizer que eu fico muito feliz de te ver aqui, de ver que a senhora é médica, a senhora é uma mulher negra e conseguiu chegar onde a senhora está, porque eu, na minha época, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu não via médicos negros, não existia, não tinha. No máximo, o que eu conseguia mais ver eram enfermeiros, auxiliares de enfermagem, mas nenhum médico. Então, te ver aqui me enche muito de alegria. Aquele dia, assim, eu não conseguia nem terminei a visita, eu já saí emocionada e falei: tá bom, então. E é uma coisa que te toca. Porque, às vezes, ali, para mim, eu estava fazendo uma coisa que é natural, que eu faço todos os dias, de segunda a segunda, e que, para mim, é mais um dia, mas que para aquela pessoa que estava deitada ali, me ver ali, foi uma coisa transformadora. Eu acho que isso é importante, assim, de falar para as pessoas que estão nessa batalha, nessa luta. Às vezes, deve ter alguém que está me ouvindo agora, que está ouvindo a nossa conversa, e que estava num momento difícil, que está num momento de conflito, e que está num momento de dificuldade, que está pensando em desistir, que está achando que não vale tanto a pena assim tudo que ela está passando. Eu queria dizer que vale. Insiste. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado. Eu também estou nessa batalha, né, que é uma luta diária. Mas vale muito a pena. Vale a pena porque todas as vezes que a gente consegue alcançar, que a gente consegue tocar, já compensa todo o sacrifício. Cara, sensacional, sensacional, Roberto. E, assim, obviamente, em outra dimensão, mas eu acho que essa inspiração é algo que acho que é isso, é impagável, né? E é muito importante, acho que é fundamental. Então, assim, acho que sem querer entrar em mérito político nenhum, mas exemplos como o Obama, por exemplo, que vira um presidente dos Estados Unidos, cara, o efeito que isso tem para uma geração, eu acho que é de fato impagável, entendeu? O efeito indireto, né? De novo, sem entrar em mérito político aqui se ele foi bom ou não presidente, sim, mas acho que o fato dele estar lá, dele alcançar, isso gera um impacto positivo. De falar, porra, a gente dá para chegar, entendeu? Tamo lá, é um da gente ali, entendeu? Acho que isso é muito legal. Muito bom, Roberto, cara, sensacional. Acho que estamos chegando no fim aqui, infelizmente, mas acho que seria muito legal terminar com uma mensagem inspiradora aí para o pessoal, para as pessoas que estão passando um pouquinho pelo que você já passou, ou que estão pensando em seguir um caminho, trilhar um caminho parecido com o seu. Qual mensagem que você tem aí para a galera? Eu acho que a questão final seria isso, assim. Se você não se sente pertencente àquele lugar, pense que você pode começar, pode iniciar por você, e você pode dar o pontapé inicial dali. E se tem outros como você, se juntem, se apoiem, continuem, não desistam, porque vale a pena, no final vale a pena. Nos momentos que a gente está em dor, em sofrimento, nos momentos de angústia, parece que eles nunca vão acabar, mas eles acabam, eles passam. E o que vem depois, o que fica, é muito gratificante e é muito importante. Então, continuem nos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos, sejam eles quais forem. Não se importem tanto assim com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Foquem naquilo que vocês desejam e busquem ajuda com as pessoas que vocês sabem que podem te ajudar. E para as pessoas que estão do outro lado, que são as pessoas que não sofrem com isso,
tente fazer com que a vida das pessoas que sofrem seja mais leve, mais tranquila. Tente não atrapalhar. Se você não puder ajudar, tenta não atrapalhar. Já vai ser ótimo. Então, vamos todos juntos, seguindo, cada um trilhando o seu caminho, no seu objetivo, com os seus sonhos, sem desistir e seguindo a nossa função, o nosso papel, que é fazer valer a pena e fazer a vida das pessoas melhores. Eu acho que, assim, tem que ser o cerne da nossa profissão, né? Melhorar a vida de alguém, fazer o bem o máximo que a gente puder, o máximo que der. Não, por mais que a gente não consiga salvar sempre, que a gente sempre possa confortar. Exato, acho que essa é a essência da medicina, né? E até a essência do Jaleco também, que é melhorar a saúde através de educação e tecnologia. Mas, cara, sensacional, muito obrigado, Roberta. Certeza que vai inspirar milhares e milhares de pessoas indo para frente. Então, palestra extremamente inspiradora e, de novo, muito obrigado pelo tempo. Casa é sua, sempre que quiser voltar, fica à vontade. Fechado? Fechado. Eu que agradeço a oportunidade. Parabenizo o Jaleco pela iniciativa de fazer um evento como esse. Eu fui acompanhar e ler sobre os outros palestrantes, um evento inspirador, um evento transformador, revolucionário na questão para os estudantes de medicina, uma questão de abrir os horizontes, expandir a visão. E eu acho que a gente precisa muito disso, né? Nesse momento, no mundo que a gente vive, a gente precisa de iniciativas como essa. Parabéns a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui hoje. Show. Maravilha. Que a sua história inspire muitas pessoas. Valeu, Muito Roberta. obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.